Esse mês eu estou concentrando na mensagem da cruz, a ideia de que nós precisamos entender o significado da cruz, o que ela significa para nós. Até estava falando em uma das inks que eu participei essa semana, que é importante você saber verbalizar o que Jesus fez dentro de você. Você saber verbalizar a mensagem que Cristo nos passa através da cruz, a cruz de Cristo. E eu queria que você pudesse prestar bastante atenção. A gente tem esse domingo, mais o domingo que vem, falando sobre essa mensagem da cruz, mas eu queria que você pudesse entender bem e conseguir explicar isso para alguém. Exercita isso quando você chegar na sua casa hoje, para com alguém da sua casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, e fala assim: olha, o que eu aprendi hoje na igreja foi isso, sobre a mensagem da cruz. Eu queria que vocês conseguissem verbalizar. Eu acredito que uma pessoa, ela se converte no Senhor Jesus, não quando ela levanta a mão, quando você faz um apelo, ela levanta a mão e fala assim: quero aceitar Jesus. Para mim, isso não é uma marca de alguém que entregou a vida para Jesus. Ou uma pessoa que faz boas ações, isso também para mim não é marca de uma pessoa que se converteu, que entregou sua vida para Jesus. Para mim, uma pessoa que se converteu, que entregou sua vida para Jesus, é uma pessoa que consegue verbalizar a sua fé e sabe explicar em palavras aquilo que Jesus fez dentro do coração dessa pessoa. Então, assim, para mim é muito importante. Uma vez por ano, no mínimo, eu gasto um mês inteiro para falar sobre a mensagem da cruz, sobre o que a cruz significa para nós, Então, aqui no seu boletim tem um texto de hoje, Marcos capítulo 14, versículo 22 até o versículo, aqui está 23, mas eu vou passar o 24. E esse texto que eu separei para a nossa mensagem hoje, para a palavra hoje, é um texto que acontece no momento da Santa Ceia. Jesus, ele reúne com seus discípulos no cenáculo e ele faz a Santa Ceia, e nessa Santa Ceia acontece esse texto que eu separei para a gente ler hoje, que o texto diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Jesus, ele realiza essa Santa Ceia, essa comunhão profunda com seus discípulos, e ele faz essa declaração, ele faz, aliás, essa ação. Ele diz aqui que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo que aquilo é o corpo. Eu queria que hoje a gente pudesse concentrar em uma pequena frase. A frase que a gente lê na Bíblia, que fala assim: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos. Eu queria que, através dessa frase, nós pudéssemos entender a mensagem da cruz. Através dessa frase, eu quero que cada um de nós possa entender o que Jesus fez aqui na terra e o que nós devemos fazer hoje, através das nossas vidas, através da nossa conversão, através da nossa fé e a nossa crença no Senhor Jesus. Então aqui a gente tem 4 verbos. Primeiro, Jesus, ele pegou. Depois a gente vê que Jesus, ele deu graças, ele levantou o pão, ele pegou o pão, ele deu graças. Aí então ele partiu, ele quebrou o pão, ele separou, ele multiplicou o pão, e aí então ele entregou esse pão para os discípulos. E eu quero que você preste bastante atenção, que esses 4 verbos, eles vão explicar para a gente o significado da mensagem da cruz, o que Jesus fez aqui na terra e o que nós precisamos fazer da nossa vida hoje. Talvez você pense assim: não, o pastor está viajando, O pastor, ele pegou uma frase e ele resolveu criar uma alegoria em cima de cada verbo, e ele inventou uma ideia bonita em cima da frase da Santa Ceia. Mas eu queria dizer para você que não. Eu queria dizer que aconteceu isso várias vezes na Bíblia.
Uma das primeiras vezes que aconteceu foi quando Jesus Cristo, ele estava ensinando as pessoas, e as pessoas se juntaram, centenas de pessoas se juntaram para ouvir o que Jesus tinha para falar, e elas começaram a ficar com fome. E aí aconteceu o que a gente chama de a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E ali naquela multiplicação dos pães e dos peixes, o texto de Marcos capítulo 6, 41 a 43 diz o seguinte: tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem o povo, e também dividiu os 2 peixes dentre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Talvez você fale assim: não, mas tudo bem, aconteceu uma vez, né? Talvez contando com a primeira, a segunda vez. Mas na segunda, houve uma segunda multiplicação dos pães. No capítulo 8 de Marcos, ele relata então a segunda multiplicação dos pães. E ele diz assim: Jesus disse para os discípulos: quantos pães vocês têm? E perguntou Jesus, e eles disseram 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães, dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles assim o fizeram. Então já temos 3 momentos onde Jesus fez exatamente a mesma coisa. Mas uma quarta situação, Jesus Cristo, ele morreu numa cruz por nós, ele deu a vida dele por nós, ele prometeu que ele não permanecia morto, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, e no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Mas os discípulos, eles não estavam entendendo a morte de Jesus, e eles estavam então muito tristes, e 2 dos discípulos, eles estavam num lugar que a Bíblia chama de caminho de Emaús. E esses 2 discípulos, eles estavam indo se encontrar com os outros discípulos que estavam escondidos dentro de uma casa. E nesse caminho de Emaús, Jesus ressurreto aparece para 2 discípulos. E aí começa uma conversa. E ele lhes disse: como que vocês custam a entender e como que demoram a crer tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E aí eles chegam naquela casa, já é a tardezinha, e Jesus fala para eles: vou embora. Mas não, aí o que aconteceu é que eles falaram assim, eles insistiram muito para Jesus: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa, um detalhe muito importante, que eles não reconheceram que aquela pessoa que estava andando no caminho de Emaús era Jesus. Eles não reconheceram, eles acharam que era alguém que não sabia do que estava acontecendo. Então quando estava à mesa com eles, lá dentro daquele esconderijo, diz o texto: tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E diz o texto que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então eu queria que primeiro começar a falar para vocês que isso não é uma coincidência. Isso não é algo que apareceu na Bíblia. Talvez o escritor, quando ele transliterou do grego para o português, ele colocou essas palavras no texto. Não, eu acredito que existe um porquê e uma origem, e algo muito importante para você aprender nessa frase, onde Jesus, ele pegou o pão, onde ele deu graças por esse alimento, aonde ele partiu, quebrou esse pão, aonde ele entregou este pão para as pessoas. Ele multiplicou o pão. O pão era um só, ele multiplicou o pão. Não sei se você lembra da nossa pregação que eu falei sobre a multiplicação, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E Jesus, ele multiplicou o pão, ele partiu o pão em vários pedaços para que todas as pessoas pudessem comer desse pão. Então eu quero gastar, investir o meu tempo aqui dessa palavra, dessa pregação, em 4 verbos,
que vão explicar Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra, e também qual é o seu papel como cristão, o seu papel como um crente do Senhor Jesus, que vive a vida cristã, que está querendo viver uma vida cristã aqui na terra, o que você e eu temos que fazer para entender a mensagem da cruz e como viver a mensagem da cruz nas nossas vidas. Então, o primeiro verbo, Jesus, ele pegou. Eu não sei exatamente quantos pães tinha no cenáculo na hora da Santa Ceia, mas imagino que se eram 13 pessoas, não sei se entrou mais pessoas, provavelmente tinha vários pães em cima da mesa, né? Tinha vários pedaços de pães. E diz Jesus que ele pegou um dos pães, não pegou todos, talvez ele pegou um só. E quando eu fico pensando que Jesus, ele pegou um dos pães, ele levantou e deu graças, eu imagino que ele, essa frase, ele pegou o pão, poderia ser explicada de uma outra forma. Jesus escolheu um dos pães. E eu queria dizer para você hoje que Deus escolheu você para estar aqui hoje. Deus escolheu você para que você entenda que você é filho, que você é filha de Deus. Deus sabe quem é você. Deus conhece as características que você tem na sua vida. Deus sabe das suas virtudes. Deus sabe das suas falhas. Deus sabe das besteiras que você já falou nessa vida. Deus sabe das burradas que você já fez na sua adolescência. E você é um ser único nesse planeta. Não existe ninguém igual a você. Não existe nada, ninguém igual a você nesse mundo. E Deus, ele escolheu cada um de vocês para estar aqui. É importante você entender que Deus olha para você como alguém muito especial. Nós vivemos num mundo muito competitivo, né? A nossa vida, às vezes, ela é muito competitiva. E nessas Olimpíadas eu fiquei muito triste, né? Teve um atleta da marcha olímpica que ele pegou em 4º lugar, né? E ele não conseguiu pegar a medalha, né? Ele não subiu no pódio. E porque ele não pegou uma medalha, ele estava reclamando numa das reportagens que só porque ele não pegou a medalha, tipo, o nome dele não foi muito falado. Mas ele bateu o recorde nacional brasileiro da marcha olímpica, e ele bateu vários recordes. E eu fico pensando, puxa, a mídia só é herói quem ganha medalha. Mas eu queria dizer para você que não tem problema se você não entrou na melhor faculdade do Brasil. Não tem importância se você não completou talvez seus estudos. Não sei o que você talvez não tenha realizado na sua vida, que talvez te deixe um pouco depressivo em relação a quem você é. Talvez você olhe para você e fale assim, puxa, eu queria cantar, eu queria, eu vou falar vou confessar uma coisa para vocês, eu queria cantar igual o Maurício, né? Eu queria cantar igual o Maurício, mas não chego nem perto. E às vezes você olha para você e você fala assim, puxa, eu queria ser mais. Não queria ser o que eu sou muito tímido. Eu não falo inglês, ou eu não consigo, sei lá, várias coisas que acabam depreciando a gente. E a gente acaba absorvendo isso, e o inimigo usa essas coisas para você ficar mal. O inimigo usa essas características para te deixar triste, para você não acordar de manhã. Ele quer usar todas essas coisas. Eu queria que você entendesse hoje que você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus te fez de uma forma especial.
Talvez você não seja tudo aquilo que você gostaria de ser. Talvez você não tenha todos os títulos que você gostaria de ter. Talvez você não tenha o tanto de dinheiro que você gostaria de ter. Talvez você não tenha a família que você gostaria de ter. Mas Deus te escolheu. E Deus te ama acima de todas as coisas, ao ponto de dar a vida do próprio Filho dele, para que você e eu nos tornássemos filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Então entenda que quando eu falo que Jesus pegou o pão, quando Jesus escolheu você, Ele na verdade está querendo dizer para você que você é uma pessoa amada por Deus. Você é amado por Deus, muito amado. Deus te ama do jeito que você é. Vou contar uma história só para tentar ilustrar um pouquinho do que Deus falou para mim através desse verbo. Eu tinha um cachorrinho que faleceu há pouco tempo, né? E ele era um salsicha, né? Um salsicha queimado assim, todo pretinho. E lá em São Gabriel, onde eu morei, um dia ele cruzou com uma fêmea e deu vários filhotes. Só que, e aí eu como eu era o dono do macho, eu tinha direito a pegar um filhote para mim, né? Eu fui lá ver a ninhada, porque eu queria uma fêmea. Eu sempre acho que as mulheres, as fêmeas, são muito mais inteligentes do que os homens. Então eu queria uma fêmea. E quando eu cheguei lá, tinha várias fêmeas, mas tinha um macho. Eu não queria macho, eu queria fêmea. Mas tinha um macho, que ele nasceu paralítico das duas pernas de trás. Ele era paralítico, ele andava que nem um cavalete assim. A pata dele da frente era normal, mas a de trás era tipo nem um cavalete. E eu pensei comigo mesmo: ninguém vai querer esse cachorro. Ninguém vai querer esse cachorro, porque ele é defeituoso, ele tem deficiência física. Ninguém vai querer um cachorro desse, que não consegue correr, que você joga a bola e ele não consegue pegar. Ninguém vai querer esse cachorro. Daí eu pensei comigo mesmo: eu quero esse cachorro. Não porque ele é defeituoso, mas eu quero porque ele é filho do meu cachorro. Se o meu cachorro fosse meu filho, ele ia ser meu neto. É filho do meu cachorro. Ele não é um qualquer, ele é filho do meu cachorro, do Tec. E eu vou ficar com ele. E eu dei um nome para esse cachorro. O nome dele era Beloved, o amado. E eu chamei ele de Beloved. Eu levei ele para casa, ele ficou comigo uma semana ou duas, até que um farmacêutico do exército, um amigo meu, ele veio me visitar, e ele olhou o cachorro e ele ficou apaixonado pelo Beloved. Ele ficou apaixonado pela história de eu ter trazido o Beloved para minha casa. E ele falou assim: Joel, dá ele para mim. Eu falei: não, ele é meu, não está entendendo? Eu peguei ele para mim. Ele falou: não, mas prometo para você que eu vou cuidar dele, que eu vou amar ele, que ele vai ser um cachorro amado. Eu falei: ah, tá bom, então eu vou te dar. E eu dei o Beloved para esse meu amigo. E todos os outros filhotes morreram. Não sei, cuidaram mal, não sei, todos os filhotes, mas o Beloved viveu 12 anos. Ele viveu bastante. E eu fico pensando comigo mesmo que, sabe, talvez a gente tenha alguns defeitos na nossa vida. Talvez a gente não aceite o jeito que nós somos. Mas tenha uma certeza que Deus te escolheu, que Deus te ama por quem você é, e não por aquilo que você faz, ou por aquilo que você pode dar, ou por quanto dinheiro você tem na sua conta. Deus te ama porque você é filho dele. Ele derramou o sangue dele numa cruz para que você se tornasse filho de Deus. O segundo verbo então que nós vamos ver é o verbo deu graças. E deu graças é um verbo que em inglês eles falam give thanks, né? Mas assim, eu fico pensando que é mais a questão do blessed be, abençoado seja, a bênção seja para a vida dessa pessoa, para alguma coisa. Quando você diz que algo é muito abençoado, como eu falo assim: puxa, essa Bíblia aqui é muito abençoada, ela é muito preciosa, e eu ganhei essa Bíblia, ela é muito especial para mim, Deus me deu essa Bíblia, eu preciso agradecer a Deus. Quando você compra alguma coisa
boa, você não agradece a Deus? Eu não sei se você já comprou um carro e orou pelo carro, né? Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz, né? Aí você entra no carro, você vai falando, Deus, obrigado, né? Protege ele para não bater e tal, seguro, sei lá. Mas assim, a gente ora por alguma coisa preciosa que a gente pensa, puxa, deu tanto trabalho para eu conseguir, quase impossível eu ter uma coisa dessa, mas eu tenho ela agora e você abençoa aquela coisa importante para você. E sabe, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, que Deus abençoou, que Deus deu graças, foi quando Jesus Cristo foi batizado. Em Mateus 3, 16 e 17, diz assim, diz assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Eu creio que essa é a frase da expressão de dar graças. É quando você pega algo precioso e você agradece por aquilo. Eu não sei quantos de vocês oram antes de comer, né? Mas é muito importante você entender de dar graças por todas as coisas. Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças por tudo. Pode parecer uma paranoia, né? Puxa, obrigado por essa roupa, puxa, obrigado por esse óculos, puxa, obrigado pelo computador. Eu agradeço muito pelo telão da nossa igreja, eu amo esse telão aqui. Nenhuma igreja tem um telão do tamanho da nossa. Eu acho muito legal. Eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu lá em São Gabriel, no Amazonas, eu estava sentindo uma falta de vocês, né? Quando começou os trabalhos lá, eu ficava contando no relógio, assim, tipo, falta 15 minutos para o culto começar lá em São Paulo. Falta 10 minutos agora para o culto começar. Agora eles já estão louvando a Deus e a Lúcia já está cantando. Quem será que está cantando? E eu ficava assim lá em São Gabriel pensando o que estava acontecendo aqui e dando graças pela vida de vocês. Jesus, ele pegou o pão, ele levantou e ele deu graças pelo pão. Obrigado, Deus, por esse pão que a gente pode comer hoje. Obrigado, Deus, como é precioso. E às vezes isso vem com elogio, né? Sabe, você já elogiou a comida? Eu não elogio muita comida, mas a minha filha, quando ela ora, a Estelinha, a Teté, quando ela ora, ela fecha o olho e ela fala assim: papai do céu, muito obrigado por essa comida deliciosa que o papai fez. Tipo, nem comeu ainda, mas já está elogiando, sabe? Eu acho tão interessante. Uma vez que ela era pequenininha, ela fez assim: ai, papai do céu, obrigado pela comida, né? Sabe, elogiar faz parte, né? Faz parte do dar graças. Se você conhece alguém do seu lado, olha para o seu lado e fala assim: fala alguma coisa boa dessa pessoa. Elogia essa pessoa. Elogia, fala alguma coisa boa dessa pessoa. Fala alguma coisa legal, importante que essa pessoa é para você. É interessante, quando você faz isso, olhando aqui da frente, olhando para vocês, quem pôde fazer isso, está rindo agora. Está feliz. Você fica feliz quando alguém te elogia, quando alguém fala alguma coisa boa, uma característica boa de você. Deus olhou para Jesus e falou assim: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu amo, em quem me agrada, o que Ele faz me agrada. Sabe, nós precisamos aprender a abençoar o nosso próximo com elogios. Existiu, ele faleceu, um escritor chamado Henry Nouwen. Henry Nouwen escreveu livros fantásticos, é um escritor fantástico. Ele escreveu mais de 20 livros, ganhou muito dinheiro com os livros dele. Ele era um ministro da igreja, e Deus chamou ele para um ministério. Sabe qual é o ministério do Henry Nouwen? Henry Nouwen tinha um ministério de cuidar de deficientes mentais. Esse era o trabalho do Henry Nouwen. E ele escreve o primeiro livro dele, chamado Adam, que é Adão, o amado. Ele escreve olhando para o ministério dele, com deficientes que não conseguem ouvir, que não conseguem entender tudo o que ele fala.
Um dos melhores escritores que eu já li livros, dos melhores escritores que eu já li. O ministério dele era cuidar de deficientes mentais. E aí um dia uma dessas pacientes, dessas mulheres, ela chega com uma forma muito limitada e fala para o Henry Nouwen, eu queria que você me abençoasse. Falei, claro. Daí o Henry Nouwen pegou a mão dele, botou a mão na cabeça daquela mulher e falou assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Essa mulher chamada Janete, ela olha para o Henry Nouwen e fala assim: não funcionou, porque eu pedi para você me abençoar, você fez um negócio que não funcionou. Mas o que você quer então, Janete? O que você quer que eu faça? Quero que você me abençoe. Aí começou o culto e o Henry Nouwen foi lá e ele fez o culto dele, e no final do culto ele falou assim: queridos, a Janete, ela quer ser abençoada. E aí o Henry Nouwen foi de novo lá na Janete e abraçou a Janete e colocou a Janete no peito dele, e abraçou ela e falou assim: Janete, você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa. E ela começou a chorar. E ela foi abençoada no momento em que o Henry elogiou e disse uma característica boa, uma afirmação abençoadora na vida daquela mulher. E aí todos do culto começaram a levantar a mão: eu também quero ser abençoado, eu também quero ser abençoado. E todo mundo quis ser abençoado. E cada pessoa que o Henry Nouwen dava um abraço e falava das qualidades, as pessoas começavam a chorar porque elogios abençoam. Você abençoa os seus filhos quando você fala coisas boas para eles. Não xingue os seus filhos, não chame eles de burro, não chame eles de preguiçosos, não chamem eles de coisas ruins. Não faça isso, porque você está profetizando em cima dos seus filhos. A sua palavra tem poder. Elogie, abençoe os seus filhos, elogie eles, diga que eles são inteligentes, diga que eles são capazes, diga que eles são amados, diga que eles são preciosos, que você esperou a vida inteira para ter eles com vocês, que você estava com saudade, que você ama eles. Fala, abençoa as pessoas da sua casa, abençoa a sua mãe, abençoa os seus irmãos, abençoa a sua esposa, o seu marido. Dar graças é isso. Dar graças é você agradecer a Deus e elogiar aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te dado. Quero fazer um desafio para a igreja, um desafio prático para todos vocês essa semana. Eu queria que essa semana, pensando em dar graças, eu queria que vocês orassem com a sua família na hora da refeição essa semana. Não sei, talvez você já faça isso todos os dias, mas eu queria que essa semana você pudesse pegar na mão um do outro na hora de comer, né? Na hora de comer a gente tem tanta fome, né? Que a gente já vai atacando logo de vez, né? Mas assim, essa semana eu queria que todos os dias dessa semana, até domingo que vem, que você, quando você sentar na sua mesa para comer com a sua família, que você desse a mão para todo mundo e alguém não fizesse uma oração de agradecimento pela comida e pela bênção de Deus. É muito pedir isso? Não? Tá bom, que a gente possa tentar fazer isso nas nossas vidas essa semana. Terceiro verbo então é o verbo quebrar, ou partir, ou dividir, né? E Jesus então ele separou, ele escolheu um pão, ele deu graças pelo pão, então ele começou a partir o pão, ele começou a multiplicar aquele pão, para que todo mundo pudesse comer. E uma vez, um pastor que eu fiz uma Santa Ceia, eu estava participando da Santa Ceia com ele, eu achava muito estranho, mas ele pegava o pão, era um pão grande assim, e ele falava, o pão foi quebrado, ele socava o pão, rasgava, jogava o vinho em cima e batia. Nossa, para que é isso, né? E ele ficava falando, porque foi assim que Jesus foi maltratado na cruz.
Se você lê João, todos os evangelhos falam sobre a multiplicação dos pães, mas no livro Evangelho de João fala que Jesus era o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que foi quebrado, que foi partido, que foi rasgado, para que todos vocês pudessem se alimentar desse pão. Jesus, em Isaías 53, versículo 5, diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. O pão teve que ser rasgado, teve que ser destruído, para que todos nós pudéssemos compartilhar e viver esse pão. Então, uma outra palavra que eu usaria para quebrou, partiu, eu chamaria isso de quebrantamento. O quebrantamento dos nossos corações. Sabe, muitos de nós passamos pelo quebrantamento, e o lugar onde existe maior quebrantamento, sabe onde que é? Nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos nos quebram, não é verdade? A nossa falha de comunicação com as nossas esposas nos quebra. As nossas dificuldades de comunicação com os nossos pais e com os nossos filhos nos quebram. Várias decepções em nossas vidas nos quebram, ao ponto de a gente olhar para o nosso coração e o nosso semblante e ver o quebrantamento fisicamente do que está acontecendo dentro de nós. Queridos, todos nós passamos pelo quebrantamento. Não existe uma pessoa aqui que não passa pelo quebrantamento. E o quebrantamento é extremamente importante para que nós possamos entender a renovação e a restauração de Deus nas nossas vidas. Uma boa definição de quebrantamento é que quebrantar-se é tirar a resistência, é tornar-se fraco, reconhecer as debilidades e agir, é submeter a vida ao controle divino de Deus, é reconhecer que você não consegue. Queridos, eu vejo tantas mães e pais preocupados com os filhos. Onde que eles estão? Cadê eles? Aí pega o celular e a gente começa a ver as nossas câmeras. Eu tenho câmeras também. E a gente fica procurando: será que ele está aqui? Será que está dormindo para a direita? Será que está dormindo para a esquerda? Será que tem um pernilongo mordendo meu filho? Não posso deixar o pernilongo morder meu filho. E a gente fica tão preocupado. Eu queria dizer para vocês que você é uma pessoa só, e você não tem capacidade de cuidar 24 horas dos seus filhos. E sabe, a gente precisa reconhecer essa debilidade e essa fraqueza, e começar a orar para aquele que pode estar 24 horas com os nossos filhos, que pode colocar anjos ao redor dos nossos filhos, que pode proteger os nossos filhos de toda e qualquer má situação. E que a gente possa reconhecer essa fraqueza, essa debilidade, e confiar em Deus e deixar Ele agir nas nossas vidas. Porque o quebrantamento, mais do que reconhecer a sua fraqueza, o quebrantamento é algo que Deus gosta. Deus gosta do seu quebrantamento. Não que Ele seja mal ao ponto de querer ver você sofrer, não, mas Ele gosta quando você reconhece que você precisa dEle. No Salmo 51, foi o salmo que Davi escreveu quando ele pecou ele pecou em adultério, ele pecou em assassinato, e ele perdeu o filho dele que nasceu dessa situação. E aí no Salmo 51 ele começa a pedir perdão ao Senhor. E veja só o que ele fala no versículo 17 do Salmo 51. O Salmo 51 ele diz o seguinte: ele fala: sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se tem uma coisa que Deus gosta, é quando a gente ora dizendo para Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua força.
Eu não sei se você já ouviu, eu já falei algumas vezes, eu falo sempre sobre a oração da falência. Sabe quando alguém quebra? Esses últimos tempos que a gente tem visto o Brás se fechar, as lojas se fecharem, pessoas quebrarem, pessoas falirem. E eu fico pensando o que seria a oração da falência, a oração do quebrantamento, a oração que nós deveríamos fazer quando nós estamos diante de Deus. A nossa oração não deveria ser assim: Deus, vou todo domingo na igreja, Deus, dou dízimo, dou oferta, Deus, carrego até a Bíblia no celular, né? Muito bom, Deus, sério. Talvez não seja, essa não é a oração da falência. A oração da falência, Jesus, quando ele fala sobre oração, ele fala que um fariseu e o publicano foram para a igreja, para o templo orar. E o fariseu orava em pé, e falava assim: Deus, jejuo 3 vezes por semana, eu sou o cara nessa igreja. Mas diz que o publicano, ele ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa deveria ser a nossa oração de falência. Essa deveria ser a nossa oração de quebrantamento, de coração quebrantado, porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente reconheça a nossa pequenez, a nossa falhabilidade, os nossos defeitos e as nossas deficiências, e que a gente pudesse olhar para Deus e falar: Deus, eu preciso de Ti. Como eu disse para vocês, todos passam pelo quebrantamento, todos caem alguma vez. Por melhor que você seja, por mais habilidoso que você seja, uma hora vai dar errado. E quando eu penso nessa coisa de que um dia vai dar errado, eu nunca esqueço daquele, eu acho que eu já comentei para vocês, assim, um campeonato de judô que eu fiz quando eu era bem pequeno. Meu professor gostava muito de mim, e eu entrei numa chave de um campeonato, e meu professor estava como um dos árbitros, e ele falou assim: Joel, vai lá, tô torcendo por você. Eu falei: beleza, o sensei, né, tava lá, todo orgulhoso de mim. Eu falei: vou passar uma vergonha. Aí quando eu vi na chave, eu ia lutar com o campeão sul-americano de sumô e campeão paulista de judô. O cara tinha 35 quilos a mais do que eu. Aí quando eu fui lutar com o camarada, né, eu cumprimentei o camarada, quando eu acho que eu só lembro de ter segurado no kimono dele. Aí eu comecei a ver o mundo girar. O mundo girou. E bom, foi um negócio assim, uma luta de 4 segundos, alguma coisa assim. Foi só eles me segurar que o mundo girou para a minha vida. Mas eu cumprimentei, e eu estava indo meio com vergonha. Eu resolvi olhar para o meu mestre, para o meu sensei. Olhei para o meu sensei. Meu sensei estava todo feliz. Ele estava muito bem, né? Aí ele apontou para trás, porque atrás da nossa academia tinha uma placa. E nessa placa dizia o seguinte: campeão não é aquele que nunca perdeu, é aquele que caiu e soube levantar. Eu queria dizer para vocês que o quebrantamento vem nas nossas vidas. As dificuldades vêm para todos. Se você crê ou não no Senhor Jesus, se você tem fé ou não no Senhor Jesus, todos aqui vão passar por momentos de quebrantamento. Dificuldades vão vir na sua vida, dificuldades vêm todos os dias nos nossos relacionamentos. Mas eu queria dizer para você que campeão não é aquele que nunca caiu, é aquele que caiu e soube levantar. Que o nosso quebrantamento seja uma lição para que nós possamos levantar mais uma vez. E por último, o verbo entregou. Jesus então, ele pegou o pão, ele deu graças pelo pão, ele partiu o pão e ele começou a entregar esse pão para as pessoas. Deus escolheu Jesus, Deus abençoou Jesus, Deus permitiu com que Jesus morresse numa cruz por cada um de nós, e depois Jesus venceu a morte em sua ressurreição, nos dando vitória. E hoje nós somos bilhões de cristãos, porque o pão foi partido, porque o pão foi entregue e distribuído para nós. E não importa qual raça, qual etnia você é, todos nós temos a chance de receber um pedaço
desse pão da vida que é Jesus Cristo em nós. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus, ele foi entregue por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna em Cristo Jesus. E você também. Você tem uma missão aqui nessa terra. Sabe, uma coisa que você precisa entender quando Deus te criou, quando Deus te fez. Deus, ele não fez você não foi criado para ter sucesso, você foi criado para frutificar. Quem frutifica não frutifica para si mesmo, quem frutifica, frutifica para os outros. Nós precisamos entender que Deus não criou você para você mesmo. Deus criou você para que você possa abençoar os outros. Deus não abençoa uma pessoa para essa pessoa só ficar abençoada. Deus abençoa uma pessoa para que essa pessoa abençoe muitas pessoas. Sabe, eu acho muito interessante, quando eu fui agora para o Amazonas, assim, eu fiquei traduzindo um casal de senhores de idade que estava pregando, os dois estavam pregando nessa conferência, e eles ficaram admirados, porque eu tocava vários instrumentos e eu falava 2 línguas, e eu conseguia me relacionar com os índios, e eu brincava com as crianças, e todas as pessoas gostavam de mim, e a senhora falou assim: puxa, Joel, por que você é tão abençoado? E eu fiquei pensando, por que eu sou muito abençoado? Sou abençoado para que eu possa abençoar o meu próximo. O grande plano de Deus não foi que você recebesse tudo e engordasse, virasse uma bola. Deus te deu forças para que você abençoe o seu próximo, para que você compartilhe dos seus dons e daquilo que Deus tem te dado para você abençoar o próximo. Até uma pessoa que não acredita em Jesus, até uma pessoa que não crê em Deus, que não vai na igreja, quando ela faz uma boa ação, ela se sente realizada, porque foi para isso que Deus criou você e eu. Nós fomos criados baseados no grande mandamento, os 2 grandes mandamentos: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e da mesma maneira ame quem? O seu próximo, como você ama a si mesmo. Então existe uma palavra em inglês que eu acho muito legal, e essa palavra não tem uma tradução. Aliás, a tradução dessa palavra pelo dicionário é uma tradução meio que eu não gosto muito, mas essa palavra fala unselfish. Selfish é uma pessoa egoísta, unselfish é uma pessoa não egoísta, né? A palavra para não egoísta seria altruísta. É uma palavra bonita que ninguém usa no Brasil, né? Eu nunca vi alguém: você é um altruísta, né? Eu já vi autista, mas não é altruísta não. Mas assim, unselfish é uma palavra eu acho uma palavra muito bonita. É quando você entende que você não foi criado para você mesmo, você não vive para você mesmo, mas você vive pelos outros. E você descobre isso quando você casa. Você descobre isso quando você casa. Você é solteiro, você faz tudo para você mesmo, tudo é teu, o tempo é teu, o dinheiro é teu, e o carro é teu, e tudo que você faz é teu, e a comida é tua, e a comida do seu prato é tua. Mas o dia que você casa, as coisas começam a mudar. O dia que você tem filhos, então você passa por um outro nível de unselfish. Você está com a comida que você mais gosta, a sua filha olha para você e fala: eu quero. O que você faz? Toma, filhinha. Ontem mesmo estava comendo um bolo, eu recebi o bolo de chocolate na minha frente, veio as 2. Pai, eu quero. Mas é meu. Tá bom. Comeram tudo, fiquei com morango. Sabe, nós precisamos entender o porquê que nós fomos criados. Então a grande mensagem da cruz é o versículo João 12, 24, que diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Creia no Senhor Jesus, que a mensagem que Ele tem para nós está baseada numa frase de que Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos. Que nós possamos viver essa frase de Jesus, possamos viver como Jesus. Jesus, Ele pegou o pão, Jesus, Ele deu graças pelo pão, Jesus, Ele partiu o pão e Jesus entregou esse pão para todos nós. E todos nós hoje somos abençoados e recebemos a vida eterna, porque esse Jesus
foi escolhido, esse Jesus, ele foi abençoado, esse Jesus foi crucificado e esse Jesus foi entregue a todos nós. Que nós possamos viver dessa maneira, que nós possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus, vivendo Jesus Cristo em nossas vidas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que hoje vivo, vivo pela fé no Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe e nos dirige. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo, que fala nos nossos corações. Eu oro, Pai, por cada um aqui que ouviu essa mensagem hoje. Eu oro, Deus, para que essa palavra venha impactar os nossos corações, impactar as nossas vidas, que possamos olhar para a cruz de uma maneira diferente, que possamos olhar para a cruz sabendo que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos dá o quebrantamento diário, e que o Senhor quer que nós sejamos missionários, que levam a tua bênção para outras pessoas. Deus, obrigado pela vida de Jesus Cristo, o pão da vida, que foi escolhido, que foi abençoado, que morreu numa cruz e que nos deu a vida eterna, para todas as pessoas que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, muito obrigado pela tua graça em nossas vidas, graça essa, o favor imerecido que nós não merecíamos, mas que o Senhor nos deu com tanta alegria, para glorificar o teu nome, para que cada um de nós pudéssemos viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.